Esse conteúdo é um apanhado de leitura sobre os bastidores do Grêmio desde a chegada do técnico Renato Portaluppi. Porque ele, Renato, assumiu o seu antigo cargo, com todas as regalias e direitos, e tem ocupado um espaço deixado pelo departamento de futebol e controla hoje as ações do Grêmio. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos do Tricolor. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Eu quero falar um pouco sobre esse bastidor gremista porque me parece cada vez mais claro que Renato chegou para ocupar uma mazela que há hoje dentro da direção do Grêmio. Uma falta de comando, até por conta da falta de um departamento de futebol que tenha uma liderança. Desde a saída de Denis Abraão e de Sérgio Vasquez, os homens políticos do futebol do Grêmio, o Tricolor não tem um nome forte na pasta. E o cargo ele está sendo ocupado pelo presidente Romildo Bolzan Júnior, que é, entre aspas, o líder do futebol. É, entre aspas, porque não executa. Por mais que o presidente esteja mais próximo do CT, por mais que o presidente esteja junto da delegação, acompanhando o dia a dia, é evidente para quem vive o bastidor do Grêmio, para quem acompanha o dia a dia tricolor, de que o comando está nas mãos do técnico Renato Portaluppi. Ele tem liderado e recalculado a rota do Grêmio. As últimas semanas foram de muitas críticas em relação a vários pontos estabelecidos como estratégicos para o Grêmio na disputa da Série B. A limpa do grupo de jogadores no que tange aos cartões amarelos, o Grêmio, entre aspas, se desmobilizando para o jogo contra o Sampaio Corrêa, as preservações, os posicionamentos públicos de Renato quanto às eleições no Brasil, tudo isso acabou sendo jogado num caldeirão e chama a atenção a forma como repercutiu internamente dentro do clube. Renato em nenhum momento é contestado por pessoas de dentro do Grêmio, em nenhum momento é contestado pelos líderes, entre aspas, tá? Líderes da gestão. Algo muito diferente do que vimos com o Roger Machado, que, para dar um exemplo, quando deu entrevista falando sobre racismo e até falando mal de determinados políticos, né, dando ali o seu posicionamento, foi cobrado pelo presidente Romildo Bolzan Júnior. Teve uma conversa onde o presidente disse o seguinte: olha, Roger, é melhor você não fazer porque as coisas reverberam de uma maneira negativa, reverberam de uma forma que o clube não precisa. O Renato, nos últimos dias, manifestou apoio a um candidato e não houve esta mesma cobrança. Não houve esta mesma cobrança. Por mais que haja uma diferença do que o Renato fez para o que o Roger fez, né? O Roger não se posicionou sobre as eleições naquele momento. Ele falava sobre racismo e enfim. E o Renato ele acaba se posicionando algo que o Grêmio não achava legal e interessante, mas não foi cobrado. Não foi cobrado. E também não foi a primeira vez que o Renato fez isso. Então, essa diferença, sabe, do que um técnico pode fazer e do que o outro técnico pode fazer, chama a atenção. A diferença na balança tem chamado bastante a atenção. Não que o presidente tenha largado, tá? E não é minha intenção aqui fazer uma leitura partidária ou a posição de cada um. Isso pouco me importa neste conteúdo. O que eu estou dizendo é que o Renato ele tem maiores liberdades. O Renato tem maiores liberdades de escolher o que faz sem que haja uma consequência maior em relação à sua postura. E talvez isso se reflita pelo projeto estabelecido pelo presidente Romildo. Projeto que o próprio presidente deixou claro que é até novembro. O projeto dele e Romildo para Renato. Uma continuidade de Renato não está ligada, né, na pessoa do Romildo. Está ligada na pessoa do novo presidente do clube, seja ele qual for. E este cara, esta pessoa terá trabalho. Porque Renato voltou com todas as regalias que já tinha, com todos os direitos que possuía também. Se o novo presidente do Grêmio quiser colocar limites para o treinador, ele precisará ter uma conversa muito séria com o Renato e correr risco de perder o comandante que está sendo colocado como o principal nome nessa disputa política. Eu tô bastante
curioso para ver o que acontecerá, como o assunto será conduzido pelo novo mandatário gremista. Afinal de contas, os projetos que estão sendo vendidos aos torcedores falam em profissionalização. Só que esta profissionalização exige a contratação de novos profissionais que executariam uma tarefa de liderança sobre Renato. Liderança que, pelo que nós acompanhamos, não é necessária enquanto Portaluppi está em Porto Alegre. Ou pelo menos não é aceita enquanto o Renato estiver em Porto Alegre, porque ele executa esse trabalho. Renato hoje cumpre um papel fundamental dentro do Grêmio. O do líder. Ele não é o presidente do clube, como o mesmo negou, mas que hoje ele comanda tanto quanto o Romildo, ou mais que Romildo, a pasta futebol, e isso eu não tenho dúvida nenhuma. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.